Após 3 minutos no porão, meu neto gritou: "Vovó, um segredo oculto foi revelado. Precisamos fugir." A calmaria da tarde chuvosa se desfez como um bombom molhado. Ao ouvir aquele grito desesperado, meu coração disparou, apressando meus passos até as escadas. O que ele encontrou? O que poderia ter mudado aquele ambiente familiar em minutos? Descia rápido, e a ansiedade me envolvia como uma névoa pesada. Miguel, o menino de olhos brilhantes e cabelos despenteados, estava em pé na frente de uma caixa antiga, o rosto pálido e os lábios tremendo. Ele segurava algo que parecia cheio de segredos. O porão, que sempre foi um lugar de explorar o passado da nossa família, agora parecia um labirinto de medos. "Vovó, olha isso!" ele exclamou, puxando de dentro da caixa uma pilha de cartas e fotografias amareladas. "Essas pessoas são da nossa família?" Sua voz era um misto de espanto e curiosidade. Aquelas imagens traziam sorrisos ocultos e olhares tristes, relíquias de um passado que eu tinha tentado esconder como se fossem fantasmas. Eram retratos de antepassados que enfrentaram a pobreza, a miséria, a luta diária pela dignidade. Eu sentia um turbilhão dentro de mim. Cada carta que Miguel folheava era um afago para as minhas memórias e uma ferida que eu achava que já tinha cicatrizado. Tentei puxar aquele peso do meu coração, mas as lembranças começaram a aflorar, e a dor que um dia guardei junto com meus segredos pareceu uma avalanche prestes a desabar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Sentindo a urgência no olhar do meu neto, decidi que era tempo de falar. Aquele domingo de risadas e pratos cheios se tornará um dia de revelações. Com a voz embargada, comecei a contar a Miguel sobre as dificuldades que nossa família enfrentou. A guerra, a fome, a discriminação. Falei sobre a coragem de minha mãe, que arriscou tudo para nos manter juntos, sempre acreditando que a união da família era o maior tesouro. Miguel ouvia como se estivesse assistindo a um filme emocionante, seus olhos refletindo cada emoção que eu expelia. Mas à medida que as memórias vinham à tona, também crescia o peso da responsabilidade. "E agora, o que fazemos com isso?" ele perguntou, a inocência de suas palavras me atravessando como uma faca. O medo de que aquelas verdades pudessem trazer à tona antigos fantasmas me deixou em silêncio. A história que mexia com as raízes da nossa família trazia consigo um perigo que eu não ousava nomear. O que mais a caixa poderia esconder? As histórias de luta e amor desenroladas em suas profundezas não eram apenas um legado, tornaram-se um dilema que eu nunca imaginei ter que enfrentar. Aquele momento tinha mudado tudo. O que Miguel faria com essas verdades? Assim, uma nova jornada se iniciava na história da nossa família, e a pergunta pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Com o silêncio tenso pairando entre nós, tentei reunir coragem. A respiração de Miguel era uma melodia ansiosa, batendo forte como um tambor. "Vovó, o que mais temos que saber?" ele insistiu, os olhos grandes e brilhantes, como se buscasse um padrão naquelas histórias complicadas que começavam a emergir do passado. Eu engoli em seco. Não era apenas uma questão de segredos, mas de nossa identidade e das raízes que nos ligavam. "Miguel, o que encontramos aqui?" comecei, hesitando, "são fragmentos de uma vida que você ainda não conhece. Nossos antepassados passaram por muito, e algumas histórias são dolorosas." Ele se aproximou, e a luz fraca do porão realçou os contornos do seu rosto inocente. "Eu quero saber, vovó. Preciso saber." Sua voz era decidida, transbordando uma força que eu admirava. Com um suspiro pesado, peguei uma das cartas que Miguel tinha deixado de lado. O papel estava amarrotado, mas as palavras ainda brilham como se fossem escritas há pouco. Comecei a ler em voz alta, a caligrafia elegante revelando desespero e esperança ao mesmo tempo. "Depois da guerra, tudo o que tínhamos eram uns aos outros", eu lia, minha voz tremendo com cada frase. "A comida era escassa, mas o amor era o que nos mantinha unidos." A história de minha avó, uma mulher forte, destacava-se em meio àquelas linhas como uma luz em um túnel escuro. Eu me lembrei de como ela sempre dizia que a união era tudo. Miguel escutava atentamente, mas logo fez uma pergunta que cortou meu coração. "Mas vovó, e se essas pessoas não foram felizes?" Meu amado, respondi, sentindo as lágrimas se acumularem em meus olhos. "A felicidade é uma luta às vezes.
E mesmo nas dificuldades, é na superação que encontramos as maiores forças. Ele me olhou, e o entendimento começou a pesar naquela criança inocente. Quando acabei de ler, um silêncio reverente tomou conta do porão. O peso da história ainda pairava entre nós. Miguel olhou para a caixa e, em um gesto espontâneo, começou a passar os dedos pelas fotografias. Eu sabia que ele estava fazendo uma conexão além das palavras, um vínculo profundo com os que vieram antes de nós. Vovó, e se essas histórias podem nos ajudar de alguma forma? Como seria reencontrar aquelas pessoas? Perguntou ele, sua curiosidade transformando o medo em propósito. Uma ideia tomou conta da minha mente. E se Miguel e eu não apenas mantivéssemos essas histórias ocultas, mas tomássemos coragem e as revelássemos? Transformássemos nossa dor em força, em algo que pudesse unir a família ainda mais. Eu nunca tinha considerado isso antes. O que você acha de fazermos um encontro da família? Sugeri, as palavras dançando na minha boca. Contar para todos o que aprendemos, conversar sobre os desafios e as superações, para que nossos descendentes nunca esqueçam de quem vieram. Miguel sorriu, o semblante radiante, e a esperança iluminou nosso porão escuro. Mas, enquanto ele falava sobre como organizar o encontro, uma sombra de dúvida surgiu em meu coração. O que mais eu não sabia sobre minha própria história familiar? O que mais aqueles documentos poderiam revelar? A urgência daquele momento se transformava em um chamado, e uma marca indelével foi deixada em meus pensamentos. Estávamos prestes a abrir um novo capítulo em nossas vidas, mas quais segredos seriam desencadeados nessa jornada de autodescoberta? A história fazia uma curva, e eu me perguntei se estávamos prontos para enfrentar o que mais viesse à tona. Uma onda de inquietação me atingiu como se alguém tivesse jogado água fria em meu rosto. O que foi, Miguel? Perguntei, meu coração acelerando. Ele tinha encontrado algo. A maneira como suas mãos tremiam enquanto segurava uma pequena caixa de madeira fazia com que meu instinto paternal se acendesse. Vovó, olha! Ele exclamou, apontando para o tremor da caixa que parecia empoeirada, esquecida em um canto escuro do porão. O objeto era envolto em mistério, sua superfície já desgastada, mas brilhando com uma promissora aura de segredos. Miguel, tenha cuidado, avisei, mas meu próprio coração estava agitado por uma mistura de curiosidade e apreensão. Ele a abriu com cuidado, e uma série de cartas alinhadas, mais antigas do que qualquer coisa que já vi, foram reveladas. Seu olhar iluminou-se enquanto começava a retirar os papéis um por um. Olha só, vovó, são cartas. Olha essa aqui, parece ser de um homem chamado Antônio. A expectativa em sua voz me empurrou para mais perto. A vida de um homem, uma pessoa que pode ter sido nosso ancestral, murmurei, sem conseguir conter a emoção. Levei a mão ao peito para tentar acalmar a tempestade de sentimentos que se formava. Ele leu a primeira linha em voz alta. Querida Maria, a vida tem sido árdua desde que cheguei nesta terra estranha. Suas palavras ecoaram como um eco histórico, levando-me de volta a tempos de dificuldades e desafios. Miguel mergulhou mais fundo na leitura, enquanto eu lembrava a dor que muitos na nossa família conheceram. Tem mais aqui, vovó. Ele fala sobre como estava tentando encontrar a Maria, que era sua esposa, mas havia problemas. Ele parecia tão perdido, disse Miguel, com uma empatia que era comovente. Rapidamente ele leu sobre a saudade que o tomava, o desespero em busca da amada. Cada palavra carregava um peso, como se estivéssemos não apenas lendo, mas também vivendo aquela dor. Fui absorvida pela história daquele homem, um desconhecido que de repente se tornará tão próximo. A emoção me sufocava enquanto tentava compreender a profundidade daquilo que Miguel e eu estávamos descobrindo. Vovó, ele fala sobre um segredo, algo que ele nunca contou para ninguém. Precisa ser importante. A voz de Miguel vibrava com uma mistura de excitação e apreensão. Um segredo, murmurei, quase em um sussurro. A ideia de um mistério profundo em nossa linhagem começou a tomar forma. O que poderia ter sido tão significativo a ponto de necessitar ser escondido? O que seria tão pesado que até mesmo o passar dos anos não conseguiu desvanecer? Com cada carta que passávamos, a tensão crescia. O que mais aquele homem guardava? O que os outros membros da família saberiam sobre isso? Já era hora de tirar os fantasmas do passado e trazê-los à luz. Precisamos continuar, Miguel. Temos que descobrir o que mais está aqui, disse, mais firme do que me sentia. Entre olhos brilhantes e respirações ofegantes, começamos a explorar ainda mais as cartas, numa corrida em direção à verdade que estava escondida por gerações. Cada página virada carregava a possibilidade de revelações que poderiam alterar tudo o que pensávamos saber sobre nossa família. O medo começou a se transformar em uma expectativa ardente, mas o peso do que estávamos prestes a descobrir pesava como uma sombra.
As dúvidas se misturavam à esperança, em um dilema que transformava nossa busca em uma jornada muito além do que poderíamos imaginar. Com um último olhar para Miguel, percebi que ambos estávamos em um caminho que exigiria coragem e vulnerabilidade. Estaríamos prontos para enfrentar o que quer que estivesse por trás daquela caixa? O eco da pergunta pairava em nossa sala enquanto a luz do porão piscava timidamente, como se soubesse que estávamos prestes a entrar numa passagem obscura em busca de respostas. Vovó, um segredo oculto foi revelado. Precisamos fugir. As palavras de Miguel quebraram o silêncio tenso que pairava sobre nós. Sua voz, normalmente doce e calma, tremia levemente enquanto seus olhos buscavam os meus, refletindo uma mistura de medo e excitação. O espaço estreito do porão parecia encolher ainda mais à medida que o peso de possíveis segredos pairava sobre nós. Fugir? Miguel, o que você está dizendo? Perguntei, tentando entender. Ele hesitou, a caixa de cartas em sua mão quase esquecida enquanto sua mente parecia correr junto com os pensamentos. Nas cartas, ele menciona algo sobre um lugar, um esconderijo. Ele estava com medo de que alguém o encontrasse. Miguel estava quase ofegante, e a seriedade de suas palavras me atingiu como um soco no estômago. As cartas não eram apenas pedaços de papel, eram fragmentos de uma história que talvez tivesse custado mais do que podemos imaginar. Um lugar, você disse? Repetei, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. Por um momento, o medo da revelação misteriosa foi substituído pela curiosidade voraz. O que mais Antônio tivera coragem de compartilhar? O que poderia estar escondido nesse esconderijo? Miguel, atento, começou a recitar mais sobre o que havia lido. Ele falava de um diário, vovó, algo que deveria ter ficado em segredo. Precisamos encontrá-lo. A paixão em seu tom me inspirou e comuniquei mentalmente minhas próprias ansiedades. Mas onde podemos encontrá-lo? As cartas não mencionam um local específico? Perguntei, buscando alguma pista. O moço balançou a cabeça negativo, seus ombros encolhendo sob o peso da frustração. Ele fala de sonhos que teve que o levariam a esse lugar. Eu sinto que estamos perto, vovó. É como se as palavras dele nos guiassem. Miguel começou a andar de um lado para o outro, os olhos fixos no espaço vazio. Poderia eu estar diante de um verdadeiro detetive da história familiar? Meus pensamentos dançaram entre preocupação e a obscura emoção de um futuro incerto. Miguel, e se isso for realmente perigoso? Estamos mexendo em algo que pode não ser só uma história, é exatamente por isso que precisamos saber. Ele interrompeu, a paixão fervendo. Além disso, se for um esconderijo, podemos achar algo que pode ter pertencido a Antônio. Algo importante também para nós. A esperança começou a desabrochar, e um novo espírito de aventura despertou em mim. Certo, vamos voltar às cartas. Precisamos registrá-las, examiná-las com cuidado. Era a oportunidade de construir mais que um vínculo com meu neto. Era a hora de criar memórias que perdurariam. As cartas em nossa frente se tornaram nosso mapa. Abri a tampa da caixa novamente e começamos a examinar as páginas com uma ânsia insaciável. Entre descrições de saudade e dor, foram surgindo elementos curiosos, desenhos estranhos e até referências a locais que não reconheci, mas que pareciam carregados de importância. Miguel sorriu a cada novo detalhe que encontrava. Essa energia pura o envolvia, enquanto eu não conseguia deixar de pensar nas repercussões de tudo aquilo. Como poderíamos encontrar esse esconderijo sem atrair atenção? E se encontrássemos mais do que esperávamos? Um elemento chamou minha atenção. Trecho ao rodapé de uma das cartas dizia: quando a lua cheia brilhar, o caminho se revelará. Meu coração disparou. Tentando manter a calma, olhei para Miguel. Miguel, você percebe o que isso quer dizer? Podemos estar lidando com algo que envolve mais do que apenas nós dois. Ele se inclinou sobre a carta, a excitação ainda pulsando. Vovó, você acha que ele deixou o esconderijo em algum lugar que está longe de nós? Ou e se o esconderijo estiver aqui mesmo na cidade? A ideia de um segredo familiar guardado em um local familiar fazia minha cabeça girar. O que mais teríamos que descobrir? O que estava realmente em jogo? Naquela hora percebi que nossa jornada estava apenas começando. E a lua cheia não poderia estar tão distante. Miguel, a lua cheia será em 3 dias. Pai e filho somos parte de uma história que finalmente estava se desenrolando diante de nós. Poderíamos achar o lugar que Antônio mencionou? E será que estávamos prontos para tudo que essa busca poderia nos trazer? O momento da verdade se aproximava, e a expectativa da descoberta ecoava em nossos corações, com a intensidade de um grande mistério prestes a ser revelado. E assim, a pergunta pairou no ar novamente. Estaríamos prontos para o que o futuro nos aguardava?
O ar no porão estava carregado de tensão e expectativa. O cheiro de mofo e madeira envelhecida parecia mais forte enquanto Miguel e eu nos concentrávamos nas cartas, agora como coordenadas de um tesouro que nos aguardava. Cada letra escrita era um eco do passado, uma conversa que ultrapassava gerações. Vamos começar a pesquisar os lugares mencionados nessas cartas? Miguel sugeriu, seus olhos brilhando com a determinação de alguém que se recusava a deixar a curiosidade escapar. Eu concordei, percebendo que estava tão envolvida quanto ele. Meu coração batia acelerado, como se cada batida estivesse enviando energias de ansiedade e empolgação. Juntos, decidimos que a primeira parte do nosso plano seria mapear lugares que poderiam ter relações com o que Antônio revelou em suas cartas. Ele fala muito sobre a floresta perto da nossa antiga casa. Você acha que podemos começar por lá? Miguel perguntou, mordendo o lábio inferior em um gesto que sempre o traía quando estava ansioso. O que está em nossa mente é enorme. Respondi, lembrando da pequena casa que todos nós amávamos. Mas não podemos ir às pressas, devemos tomar cuidado para não deixar rastro. Estes segredos são nossos agora. Preciso que você se lembre disso. Não se preocupe, vovó. Estou com você. Ele sorriu, uma mistura de confiança e bravura que fazia o meu coração aquecer. Pensei em como podia me sentir segura ao lado dele, mesmo em meio à nebulosidade da situação. Encontramos algumas anotações que Antônio havia escrito sobre símbolos enigmáticos e seus significados, algo que parecia ter muito a ver com a floresta. Vovó, você consegue me lembrar dos tipos de plantas e árvores que sempre estavam por lá? Miguel perguntou, inclinando-se em direção à caixa enquanto examinava uma ilustração nas cartas. Sim, lembro das jacarandás e dos ipês. Havia até uma árvore gigante que nós chamávamos de aguardiã. Eu costumava dizer que ela protegia nosso lar, respondi, nostalgia misturada à expectativa. Eu incluía cada detalhe em nossa conversa como se fosse uma página a mais dessa história cada vez mais intrigante. Enquanto falávamos, algo me ocorreu. Mas Miguel, se esse esconderijo é real, você acha que ele pode ter alguma relação com as histórias que o vovô contava sobre tesouros escondidos e aventuras? A ideia saltou da minha mente como um brilho no escuro. Olhando para Miguel, pude ver a fagulha de inspiração disparar em seu olhar. Talvez, vovó? E se Antônio estivesse realmente falhando ao nos contar um pouco mais do passado? Algo que poderia causar mais dor ou traumas? O que podemos achar? O que está escondido entre as sombras da floresta? As perguntas começavam a girar em minha mente. Poderíamos estar cada vez mais perto de descobrir não só um local perdido, mas uma parte esquecida de nossa própria história familiar. 3 dias podiam parecer um tempo absurdo para se preparar, mas éramos como 2 amigos fortes, prontos para tudo. Certo, vamos nos organizar. Precisamos de lanterna, um mapeamento da área e alguma coisa para registrar tudo o que encontrarmos. Depois seguimos para a floresta. Finalizei, a adrenalina pulsante em minhas veias como uma corrente de eletricidade. Quando a noite começou a chegar, o luar começou a se espremer pela pequena janela do porão. Eu sabia que a lua cheia escondia mais segredos do que imaginávamos. Enquanto olhava para Miguel, percebi que não era apenas uma busca por um esconderijo, era a busca por nós mesmos. Conforme deixamos o porão, uma nova mensagem ecoou dentro de mim. A verdade é que temos um legado a descobrir. E tudo isso pode mudar nossas vidas para sempre. Ao olhar para a lua que começava a brilhar, uma sensação de expectativa me envolvia. O que realmente encontraria naquela floresta? E a cada passo dado, a expectativa aumentava. Estaríamos prontos para tudo o que a verdade poderia trazer? O dia da nossa expedição finalmente havia chegado. A manhã despertava com um sol tímido, lançando raios dourados na velha casa que um dia abrigou tantas memórias. Senti uma mistura de ansiedade e felicidade enquanto arrumávamos nossas mochilas. Miguel estava tão animado quanto eu, seu entusiasmo era contagiante. Cada item que colocávamos na bolsa parecia mais valioso do que o último. Levei um caderno, vovó, para anotarmos tudo. Pode ser que encontremos algo que não queremos esquecer. Ele exclamou, seu sorriso iluminando o espaço aperfeiçoado com a luz da manhã. Ótima ideia, meu amor. Respondi, sentindo a emoção palpitar entre nós como se formássemos uma equipe de exploradores determinados. Assim que pegamos nossos recursos, olhei em volta, reconhecendo cada canto da casa com um novo olhar. Aquela estrutura era mais do que um simples abrigo. Era uma testemunha de nossas vidas, de nossas histórias. Ao chegarmos à floresta, o cheiro da terra molhada e das folhas verdes nos envolvia. O silêncio que antes parecia pesado agora estava carregado de vida. A trilha estreita pela qual caminhávamos se passava entre árvores altas que se balançavam suavemente ao vento,
criando um sussurro que nos acompanhava. Miguel caminhava à frente, seus olhos brilhando com a brisa e as descobertas. Vovó, olha aquela árvore enorme. É a guardiã? Ele parou em frente a um jacarandá majestoso, sua copa se espalhando como um guarda-chuva natural. O coração disparou ao ver como a criança conseguia capturar a essência da minha infância e o que significava de fato aquele lugar. Sim, Miguel, é ela. Eu sorri, transportada para momentos em que contava histórias de um passado distante. Essa árvore, para nós, era cheia de proteção e magia. Aqui, sentíamos que nada poderia nos atingir. Continuamos nosso passeio, seguindo o caminho indicado pelas cartas. A cada passo, eu tentava equilibrar a esperança e o medo. O que encontraremos? Haveria realmente algo escondido? Se existia um tesouro, o que ele significaria para nós? As perguntas dançavam dentro da minha mente, mas decidi que era melhor não pensar demais. De repente encontramos um pequeno clareira, um espaço claro e ensolarado dentro daquela floresta densa. No centro havia uma pedra grande meio coberta por musgo. A forma e a posição da pedra pareciam estranhas, como se quisesse contar uma história. Miguel e eu nos aproximamos, e ele começou a desenhar a forma da pedra em seu caderno. Vovó, você acha que isso tem alguma ligação com as cartas? Esse lugar parece especial. Ele olhou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de respeito e excitação. Pode ser, meu campeão. Mas precisamos ser cautelosos. O que se esconde por trás disso pode ser mais do que apenas um mero tesouro. A voz soou firme, mas havia um tremor. Guardamos os segredos desses lugares em nosso interior, mas não sabíamos se estávamos prontos para tudo que essa jornada traria. Costumávamos nos perder em sonhos, mas agora a realidade nos cercava. Usando um mapa desenhado por mim, começamos a examinar cada detalhe, cada marca que poderia estar próxima. Aqui essa linha pode indicar um caminho para outra parte da floresta. Miguel sugeriu, e foi como se a adrenalina percorresse nossas veias novamente. À medida que a tarde avançava e o sol começava a se esconder, uma sombra diferente se desenhou sobre a nossa busca. Miguel notou algo atrás da pedra. Um leve brilho, quase imperceptível. Ele se agachou e começou a limpar as folhas e o musgo. Minha respiração ficou presa no peito. O que poderíamos descobrir a seguir? O coração disparou, e enquanto meu neto desvendava mais do que apenas a natureza ao nosso redor, eu não conseguia me conter. Estaríamos prestes a tocar em algo que mudaria totalmente nossa compreensão de família e de emissões emocionais? O brilho parecia pulsar, convidando-nos a dar mais um passo, a adentrar em um mundo que talvez nunca quiséssemos deixar. E se o que estivermos prestes a encontrar mudasse tudo? Perguntei, com a esperança e o medo entrelaçados em minha voz. E assim, com os olhos fixos no brilho, sabíamos que o próximo passo, longe de ser o fim, poderia ser apenas o começo de algo muito mais profundo do que alguma vez imagináramos. O brilho que Miguel havia encontrado parecia dançar em um ritmo suave, quase hipnotizante. Ele se afastou da pedra e com as mãos sujas de terra sorriu para mim. Vovó, isso é muito mais do que pensei. Olha, ele apontou para uma fenda na rocha. A fissura se alargava, revelando um pequeno objeto que refletia a luz do sol como se quisesse ser descoberto. Com um incentivo silencioso, Miguel deslizou suas mãozinhas dentro da abertura e começou a puxar o que parecia ser uma caixa. Era feita de madeira, desgastada pelo tempo, mas ainda imponente. A excitação tomou conta dele e em um instante eu também me deixei contagiar. Quase parecia que o tempo tinha parado enquanto ele lutava para libertá-la completamente. Vai, Miguel, você consegue! Eu exclamava, sentindo a adrenalina subir. Finalmente, com um esforço determinado, ele conseguiu erguer a caixa do buraco. O sorriso em seu rosto era contagiante, e meu coração se encheu de um orgulho que eu nem sabia que existia. Mas ao mesmo tempo uma ânsia começou a se instalar em mim. O que teria dentro daquela caixa, e o que isso significaria para nós? Miguel posicionou a caixa em cima da pedra e com um ar de solenidade começou a abrir. A madeira rangia, protestando após anos de silêncio. Dentro havia um monte de papéis envelhecidos e amarelados. Ele começou a examiná-los, suas feições transitando rapidamente entre curiosidade e perplexidade. Vovó, olha isso! Ele puxou um dos documentos e mostrou-me. A caligrafia era elegante, quase artística, mas o que mais me chamou a atenção foi o selo em cera que parecia ter sido quebrado há muito tempo. Aquele selo eu conhecia. Fazia parte de histórias familiares que havia ouvido em noites tranquilas. Miguel, isso é um relicário da nossa família. Pode ser algo realmente importante.
Minha voz tremia como se aquele pedaço de papel estivesse carregando um peso emocional muito maior do que poderíamos imaginar. No momento em que ele desdobrou um dos papéis, a sombria descoberta que estávamos prestes a fazer começou a se revelar. O ar parecia ficar mais denso e, ao mesmo tempo, um misto de emoção e apreensão nos envolveu. Ali, entre aquelas folhas, havia cartas e documentos antigos que falavam sobre segredos guardados por gerações. Assuntos de um passado que preferimos relacionar como esmaecido, mas que agora ressoavam como um eco. O que diz? Eu perguntei ansiosamente, pedindo a ele que lesse em voz alta. Miguel começou a decifrar, suas palavras unindo o passado ao presente. Cada frase que saía de seus lábios parecia vibrar nas paredes da floresta. Fui arrastada para histórias de amores perdidos, histórias de dor e superação. Nela havia mencões sobre um tesouro perdido, algo que havia sido escondido por um ancestral que vivia aqui, numa época em que a floresta pulsava com mistério. O tesouro está escondido neste lugar, Miguel concluiu, e sua expressão era uma mistura de encantamento e temor. Algo dentro de mim começou a se agitar. Aquilo poderia unir nossa família, reavaliar o que sabíamos sobre nossos antepassados, mas também poderia desenterrar mágoas que preferiríamos deixar enterradas. E então, o dilema surgiu em meu coração. Devíamos seguir em frente e buscar o tesouro ou manter os segredos enterrados? Vovó, o que fazemos agora? Miguel questionou, seus olhos curiosos e honestos. De repente, a floresta ao nosso redor parecia murmurar, como se aguardasse nossa decisão. Olhei para aqueles documentos, não como um passado distante, mas como uma ponte que poderia nos levar a uma nova compreensão de nossa herança. Estava claro que nosso destino estaria entrelaçado com o que escolheríamos fazer a seguir. E ao perceber isso, meu coração começou a acelerar. Será que estávamos prontos para encarar as verdades que poderiam emergir? Antes que eu pudesse responder, um som distante ecoou entre as árvores, como chamado de algo que já havia estado ali escondido no tempo. O que mais poderíamos encontrar naquela floresta? Eram apenas ecos, ou algo mais estava nos observando? Miguel e eu trocamos um olhar intenso, e mais uma vez senti a urgência da aventura pulsar em nossas veias. Nossa jornada estava apenas começando, e um novo mistério estava prestes a se desenrolar diante de nós. A floresta estava silenciosa, mas a tensão vibrava no ar. Miguel e eu nos olhávamos, questionando o que vinha a seguir. O som que ouvimos não era apenas um eco distante, parecia um chamado, um desafio escondido nas sombras das árvores. Era como se a natureza estivesse nos incentivando a desbravar aquilo que começamos a descobrir. Vovó, vamos procurar? O que você acha? Miguel perguntou, sua voz carregando uma mistura de entusiasmo e apreensão. Respirei fundo, tentando organizar os sentimentos que borbulhavam dentro de mim. Eu sabia que cada escolha que fizéssemos poderia mudar tudo. Buscar o tesouro ou ignorar o passado. O primeiro me levava a promessas de história e descoberta, o segundo a um abrigo seguro de segredos não compartilhados. O olhar esperançoso do meu neto me fez decidir. Vamos! Respondi, minha voz soando mais firme do que me sentia. Miguel sorriu, seus olhos brilhando como se o mundo estivesse abrindo portas diante dele. Peguei a caixa e caminhamos mais para dentro da floresta, a inquietude dançando ao nosso redor. A cada passo a empolgação de Miguel crescia, mas ao mesmo tempo eu sentia um peso no peito. Aquela expedição não era apenas sobre tesouros, mas sobre o que poderíamos descobrir sobre nós mesmos. Seguindo um caminho coberto de folhas secas, encontramos um esplendor escondido, uma pequena clareira onde a luz filtrava pelas árvores, criando um espetáculo de sombras e brilhos. No centro, uma antiga pedra se erguia, marcada com inscrições que pareciam tão velhas quanto a própria floresta. Era como se tudo ali estivesse esperando pela nossa presença. Vovó, você acha que devemos olhar? Miguel perguntou com os dedos coçando para tocar as inscrições. Sim, havia algo ali que eu não conseguia negar, um magnetismo que me atraía. Mas uma voz interna sussurrava que talvez houvesse perigos a serem desvendados, segredos que deveriam permanecer ocultos. O olhar intenso de Miguel, no entanto, me fez hesitar. Ele estava tão curioso, tão aberto ao que estava por vir. Acho que devemos. Falei, buscando a coragem dentro de mim. Miguel, ansioso, se aproximou, passando a mão pela superfície da pedra. E então, algo inesperado aconteceu. Uma leve vibração percorreu a clareira. O chão tremeu, e a pedra começou a brilhar de maneira inquietante. O assombro se misturou ao medo e à expectativa. Miguel! Gritei, mas era tarde demais. A energia parecia ter atraído nosso destino de uma maneira que não podíamos controlar. Ele sorriu, completamente hipnotizado, como se tivesse encontrado sua casa. Olha,
Ele apontou para o céu. Uma luz intensa começou a descer, como se uma porta entre dois mundos estivesse se abrindo. A sensação de aventura agora misturava-se a um sinal de alerta. Seríamos capazes de enfrentar o que estava por vir? Esse lugar tão bonito poderia esconder verdades além da imaginação. Nós precisávamos decidir rapidamente. A luz pulsante parecia nos chamar, mas o mistério também podia guardar uma escuridão da qual não estávamos prontos para enfrentar. Miguel segurou minha mão e quis que eu o acompanhasse. Eu sentia seu coração batendo forte, compartilhando sua ansiedade e esperança. Perderá-me em pensamentos enquanto a luz tomava a clareira. Poderíamos descobrir o nosso passado e encontrar um novo futuro, ou estaríamos cavando a nossa própria cova em busca de um tesouro? Enquanto a decisão pairava no ar, o brilho se intensificou, como se soubesse que estávamos prestes a cruzar uma linha invisível que mudaria nossas vidas para sempre. Miguel, você está pronto? Perguntei, a adrenalina correndo por minhas veias. O que faríamos em seguida moldaria não apenas nossa história, mas também a ligação entre nós e nossos antepassados. Poderíamos enfrentar a verdade do nosso legado, ou a luz poderia levar a algo que jamais imaginamos. Sim, vovó, vamos descobrir juntos. Sua resposta foi firme, e em um só impulso avançamos em direção ao brilho intenso. A clareira se iluminou como nunca antes. Era uma mistura de encanto e perigo. O que seria aquela luz? Nossa aventura estava só começando, mas eu sabia que algo grandioso estava prestes a ser revelado. Estaríamos preparados para o que viria, e então, com o último olhar para os segredos que deixamos para trás, entramos de cabeça no desconhecido. A luz nos envolveu de forma mágica, quase como um abraço caloroso, mas ao mesmo tempo era como água fria em um dia quente. Fui tomada por uma sensação que misturava inquietude e dúvida. A clareira agora parecia pulsar, vibrando como um coração que batia com força, e eu mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Miguel! Chamei, mas a voz saiu quase como um eco distante. Ele estava mais perto do centro da luz, seus olhos brilhando em um estado de encantamento absoluto. Com um gesto hesitante, aproximei-me e quase caí em um transe. As inscrições da pedra começaram a se mover, formando imagens. Eram cenas de pessoas, ancestrais que eu reconhecia de fotos antigas, figuras familiares que sempre estiveram no fundo da caixa de memórias que carregava dentro de mim. Eles riam, dançavam, e em meio àquelas recordações, percebi que cada um tinha uma ligação com o que estávamos prestes a descobrir. É incrível, vovó. Olha, Miguel puxou meu braço, apontando para a luz que agora tomava formas. Cada imagem parecia contar uma história, revelando momentos de alegria e tristeza, lutas e conquistas. Isso era mais do que um tesouro, era parte de nós. São nossos. Um frio na barriga me fez hesitar, mas Miguel estava tão empolgado que rapidamente decidi me juntar a ele. São mesmo, filho. Mas temos que ter cuidado. Essas memórias, não sabemos o que elas guardam. Exatamente naquele momento, um zumbido começou a se intensificar, como se a própria clareira estivesse tentando nos comunicar algo. A luz parecia dançar ao nosso redor e com ela, as memórias e histórias de nossos antepassados começaram a encadear outros segmentos, revelando partes que eu nunca tinha ouvido antes. Vovó, escuta. Miguel sussurrou com a mesma intensidade que a vibrante luz. As vozes vêm do passado. As vozes ecoavam como murmúrios suaves, mas carregadas de urgência. Eram intercessões de gerações que tinham algo a dizer, e naquele instante percebi a responsabilidade que carregávamos. Não éramos apenas espectadores, éramos parte daquela história. Então, uma imagem se destacou da luz, uma mulher com um olhar profundo e sereno. Era uma ancestral, uma figura que eu reconheceria bem. Mamãe sempre falou dela, mas nunca a conheci. A mulher estendeu a mão em nossa direção, e no seu rosto havia tanto amor quanto dor. Miguel, minha voz falhou. Uma onda de emoção passou por mim, mergulhando no meu ser. As mãos de Miguel apertaram as minhas, e eu senti sua presença firme e destemida ao meu lado. Vovó, o que precisamos fazer? Ele estava preparado para tudo, e isso me encorajou. Precisamos entender o que ela quer nos mostrar. Eu segurei a mão dele, meu coração acelerado, uma mistura de medo e determinação. O passado estava nos chamando, mas o futuro nos esperava por trás do que estávamos prestes a descobrir. Enquanto a imagem se tornava mais tangível, o zumbido cresceu em um clamor. A luz começou a se agitar, como se respondesse à nossa presença. Eu sabia que não podíamos recuar. O que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Estamos prontos? Perguntei, mais a mim mesma do que a Miguel. Sim, vovó. Juntos? A impaciência na sua voz me deu coragem.
E assim, com um passo determinado, nos aproximamos da luz. No entanto, assim que cruzamos a barreira do brilho, uma escuridão repentina nos envolveu. O medo invadiu meu peito e, nesse instante, foi como se estivéssemos sendo puxados para um espaço onde apenas os segredos podiam existir. As últimas palavras ecoaram na escuridão, uma advertência. Vovó, o que é isso? A voz de Miguel estava cheia de medo agora, e minha mente estava em turbilhão. Eu sabia que não haveria como voltar atrás. O que estávamos prestes a desvendar poderia ser a chave para o nosso passado, mas também poderia acender um fogo que não teríamos como apagar. O que havia se escondido na escuridão? Miguel, a luz. Ela está mudando. E ao falar, as sombras começaram a se moldar, formando figuras desconhecidas. O meu coração disparava enquanto tentava entender o que se desenhava diante de nós. E na profundidade daquela treva, uma nova dúvida surgiu. Estaríamos preparados para o que iríamos descobrir? O portal se abriu ainda mais, e antes que pudéssemos reagir, as sombras à nossa frente começaram a avançar. A escuridão se espalhou como um manto pesado, comprimia o ar ao nosso redor. Senti a mão de Miguel apertando a minha, a segurança que vinham das palmas. Algo estava se formando à nossa frente, um espetáculo de luz e sombra fluindo em uma dança estranha. As figuras tornavam-se mais claras, e em meio ao turbilhão, percebi que eram rostos conhecidos, nossos antepassados. Olhe, vovó, são eles, Miguel dizia, a animação na voz misturada com um temor palpável. Eu não conseguia desviar o olhar. Eles estavam ali, figuras do passado que nunca pensei que veria. Cada expressão carregava histórias não contadas, a dor e a superação refletidas em seus olhares. O zumbido antes tão suave agora soava como um eco de vozes que perduravam através do tempo. Uma das figuras se destacou, a mulher que havia aparecido antes. Seu olhar era profundo, fixo em nós como se estivesse esperando, ansiosa. Sabemos quem vocês são. A voz ressoou, uma melodia envolvente como um chamado ancestral. A sensação de pertença me envolveu, quase como um abraço caloroso de uma mãe que nunca conheci. Eu sentia que aquela conexão, embora estranha e perturbadora, era intensa e preciosa. Por que estamos aqui? Perguntamos em uníssono, como se aquelas palavras fossem a chave que abrisse as portas do entendimento. A mulher sorriu, e um brilho suave iluminou seu rosto. Vocês chegaram até aqui para descobrir a verdade. A luz que brilha na clareira é a sabedoria que guarda os nossos segredos. A sensação de um destino maior começou a tomar forma dentro de mim. A busca por respostas não era apenas sobre tesouros materiais, mas sobre a própria essência da nossa história, algo que precisava ser resgatado e compreendido. E o que devemos fazer? Não queremos apenas entender, queremos agir, eu disse, tentando reunir coragem. A verdade se tornava um fardo e um presente ao mesmo tempo. A mulher fez um gesto amplamente com a mão. Vocês devem unir as vozes do passado ao presente. Cada história aqui é importante. E cada segredo guardado é um capítulo que pode ser reescrito. Miguel olhou para mim com a pureza que só uma criança pode ter, transmitindo esperança e determinação. Vovó, se todos nós temos vozes, podemos fazer algo. Podemos contar essas histórias, podemos honrá-las. Naquele momento, uma onda de serenidade me tomou. Senti uma força emergir, a decisão de não apenas descobrir o que havia se ocultado, mas de abraçar aquelas verdades como parte fundamental da nossa identidade. Estamos prontos para isso. Vamos trazer essas histórias à luz. Declarei, sentindo que nossas escolhas poderiam moldar o futuro. As figuras começaram a girar em um balé etéreo. A energia se intensificou e cada rosto parecia sorrir, como se dissesse que a aceitação dos nossos próprios legados era um passo essencial para curar feridas antigas. Com um gesto decidido, Miguel e eu seguramos objetos que pareciam relíquias, os vestígios do passado, e juntos pronunciamos em uníssono: guardaremos e contaremos as histórias. Com amor, com coragem. À medida que falávamos, a luz pulsante ao nosso redor começou a girar, unindo tudo em uma corrente de energia vibrante. Os vetores estavam se entrelaçando como se fossem uma sinfonia. A mulher se aproximou e, com um toque suave de sua mão, acenou para a clareira em sua frente. Vocês precisam fazer um encontro. Juntar a família, unir as vozes. Somente assim os segredos se desfarão, e a história será tecida novamente. Sentindo a urgência, imaginei a imagem do nosso próximo encontro familiar, onde poderíamos compartilhar tudo o que encontramos. As histórias guardadas que poderiam unir mais do que separar. Miguel, cheio de alegria, gesticulou com entusiasmo. Vamos contar a todos que somos parte de algo maior, que somos uma família, um legado. O eco das últimas palavras da mulher reverberou, e a luz se intensificou de uma forma quase palpável.
como se prometesse revelar tudo o que estávamos prestes a descobrir. E com isso os rostos dos nossos antepassados começaram a se misturar com a luz, desenhando um futuro repleto de possibilidades e esperança. Então, algo mágico aconteceu. Uma onda de energia se espalhou através de nós, e eu senti que estávamos mais conectados do que nunca. A jornada começa agora. Sussurrei, cheia de fé. O passado que um dia escondemos era agora um tesouro pronto para ser revelado. Uma nova linha do tempo estava sendo tecida diante de nós. Assim, com os corações repletos de coragem, adentramos a luz, prontos para enfrentar o que quer que viesse, certos de nosso lugar no legado e na história que estávamos prestes a criar juntos. Se você chegou até aqui e se emocionou com esta história, não perca as próximas aventuras. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora, isso é essencial para alimentar o algoritmo e trazer mais conteúdo de qualidade para você. Comentem suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos construir essa jornada.